pessoas que conviveram conosco na caserna, ou seja, no quartel, e hoje continuam firmes, servindo a Deus na casa do Senhor. Amém? É um prazer enorme revê-los. Que Deus em Cristo continue abençoando essa obra. Obrigado ao pastor que me convidou, pelo contato. Deus abençoe. Queridos, quem trouxe a sua Bíblia, eu não vou fugir da temática. Seria muito injusto eu, no último dia, fugir do tema da campanha, né? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5, nós vamos meditar um pouco nesse texto, que vocês estão aqui durante 7 quintas, né? Abordando acerca desse mesmo assunto. E nós vamos meditar um pouco nesse texto, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Amém? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler alguns textos. Quem encontrou, diga amém. Amém. O versículo de número 1 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e ele era este homem, herói valoroso, porém ele era leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E a ela disse a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim me falou a menina que é da terra de Israel. Versículo de número 7. E sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Versículo 8. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus soldados, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Todos podem dizer amém. Queridos, como eu disse agora há pouco, nós estamos diante de um texto a qual vocês estão aqui durante 7 quintas abordando, falando, sendo ministrado através dessa passagem bíblica. E eu quero essa noite apontar alguns personagens dessa passagem bíblica. Nós sabemos no capítulo 5, no versículo 1, que o texto está narrando a história de um gentio, o chefe de um exército,
a qual a Bíblia chama-o de Naamã. É claro que esse homem não era judeu, ele não fazia parte de nenhuma tribo das terras de Israel. Esse homem era um gentio, fazia parte do exército da Síria, que eram inimigos de Israel, que eram povos idólatras, politeístas e infiéis a Deus. Porque se esse homem fosse judeu, ele jamais seria capitão de exército nenhum. Porque segundo a lei do Senhor, quando você lê o livro de Levítico, capítulo de número 12, 13 e 14, você se depara ali com a ordenância que o eterno Deus dá para aquele que fosse achado leproso nas terras de Israel. Se esse homem fosse um judeu, ele seria levado até o sacerdote olharia a mancha, porque lepra poderia ser qualquer tipo de mancha que aparecesse ou no corpo de alguém, ou num utensílio, ou numa roupa, ou na casa, não importava onde aparecesse. Se houvesse alguma mancha, a tradição judaica diz, e a lei do Senhor também diz, que esse homem deveria ser levado até o sacerdote. O sacerdote olharia aquela lepra e daria 7 dias para retornarem. E quando ele retornasse em 7 dias, e essa lepra persistisse, esse homem seria levado a praticar uma cerimônia de purificação. Esse homem, primeiro, deveria raspar sua cabeça. Segundo, esse homem deveria usar uma capa. Terceiro, esse homem seria tirado para fora da cidade. E quarto, esse homem deveria se excluir de todo mundo. E quando alguém se aproximasse de um leproso, segundo a lei do Senhor, ele deveria logo gritar. Exemplo, se houvesse um leproso, se alguém se aproximasse, ele deveria gritar, jogar terra sobre a sua cabeça e dizer: leproso, leproso, e aquela pessoa desviaria o caminho desse homem. Então esse homem não é judeu, esse homem é um gentio. Em todas as páginas do Antigo Testamento nós conseguimos enxergar que o plano salvífico de Deus também abrange aqueles que não são judeus. Deus fez milagres em gentios. O próprio texto em que o nosso amigo pastor Bonan leu, o texto fala da viúva de Sarepta, que Elias realizou milagre dentro da sua casa. Ela não era judeu, havia tantas viúvas na terra de Israel, mas Deus decidiu enviar Elias para uma viúva de uma nação diferente, porque a graça salvífica do eterno Deus abrange a todos os povos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, se esse homem fosse judeu, nunca esse texto diria dele tais qualificações. Mas o texto é bem claro em dizer que ele era um varão valoroso, que o texto diz que ele era bem visto pelo seu Senhor por ter dado vitória aos sírios. Mas a Bíblia diz também, queridos, que ele era leproso. Havia algo nele que denunciava uma impureza em sua pele. E é interessante, irmãos, que nós conseguimos aqui identificar 4 personagens desse texto. O primeiro personagem tem nome, é Naamã, o chefe do exército do rei da Síria. O segundo personagem, a segunda personagem é anônima, que é a menina que está na casa deste homem servindo a sua mulher. Terceiro, nós temos o rei aqui, a qual treme quando recebe uma carta. E quarto, nós temos aqui Eliseu, profeta do Senhor. Quando eu falo desse primeiro personagem, eu consigo identificar aqui características de muitos que frequentam ou estão dentro de uma igreja. Você sabia que existem alguns Naamã dentro da casa do Senhor? Como é que eu poderia identificar esses tipos de crentes dentro da casa do Senhor? São pessoas que exercem cargos. Como Naamã era chefe de exército, homem valoroso, era bem visto pelo seu Senhor, ele exercia um bom cargo. Mas a Bíblia diz que ele tem um porém, ele é leproso. E podemos identificar dentro da lepra alguns sintomas que eu quero que você faça uma visão introspectiva nessa noite e você se preocupe em dizer: será que eu não sou Naamã dentro da casa do Senhor? Quais eram os sintomas da lepra? Primeiro, a lepra ela fazia com que o local onde era afetado perdesse a sensibilidade. Você poderia pegar uma agulha e enfiar na pele onde havia a lepra. A pessoa não sentiria dor alguma, porque o lugar perde a sensibilidade. Segundo,
o pedaço, nariz, a orelha, os dedos caem com a lepra. Há uma certa, vai necrosar, vai cair, vai comer. E principalmente a lepra, ela tinha que ser escondida. Ninguém diz assim, eu sou leproso, eu gosto de ser leproso. Olha aqui, gente, eu tenho uma lepra. A lepra sempre foi excluída, sempre foi escondida. E mesmo sendo um homem de cargo, mas dentro dele havia essas características dessa lepra. E você sabia que isso pode ser identificado em muitas pessoas. Primeiro, quando você consegue identificar um crente que sofre com a lepra, ele é insensível. Mesmo ele tendo cargo, posicionamento na igreja, é teólogo, é bacharel, é doutor, é coisa da igreja. Mas você consegue identificar que crente que sofre com essa lepra dentro de si, ele não consegue sentir nada no culto. Para ele todo mundo está errado. Para ele, se ele cantasse, seria melhor. Para ele, se ele pregasse, o culto seria mais poderoso. Ele está no meio da igreja, mas não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo. São pessoas que estão exercendo cargos e tem sua capa de soldado, de general, de exército, tem todas as patentes que o homem possa almejar, mas que infelizmente são insensíveis à voz do Espírito Santo. São pessoas que estão dentro da hierarquia da igreja, mas são insensíveis à presença do Espírito Santo. A coisa mais triste que nós lidamos nesse século é ter que pregar para pessoas que são insensíveis à voz do Espírito. São pessoas que não conseguem mais dar lugar ao Espírito de Deus, porque sua vida está afetada com a lepra, com o orgulho, com a posição. E infelizmente são pessoas que são insensíveis e não sentem mais a unção de Deus na sua vida. Segundo, começa a quebrar, começa a cair, começa a desfazer. Porque tem pessoas que, em vez de juntar, separa. São pessoas que são tão orgulhosas da igreja, que a primeira pessoa que ela se aproxima, ela logo faz com que esse órgão, esse pedaço, esse membro do corpo seja arrancado. Você conhece pessoas assim? Você já lidou com pessoas assim na igreja? Só que a Bíblia fala que ele era general. E aqui que eu chamo a atenção para você, que mesmo que a farda, a roupa de general pudesse esconder de todos que estivessem à sua volta, mas quando Naamã entrava dentro de casa, a lepra aparecia. Quando Naamã estava dentro da sua intimidade familiar, a escrava olhou e disse assim: esse homem é leproso. Porque é interessante é que o homem pode se esconder diante dos homens, mas quando ele vai para o secreto, no meio dos seus, a lepra sempre vai ser demonstrada. Esse homem é perceptível que em casa ele era leproso, mas fora de casa ele era general honroso. Quem é você quando as pessoas te veem? E quem é você quando ninguém está te contemplando? Quando você está dentro de casa, quando você está dentro da sua família. Naamã era leproso, ele era general por ser gentil, mas se ele fosse judeu, ele nunca seria nem sequer junto no arraial do povo de Deus. Ele seria excluído do arraial, porque a lepra, ela precisa ser identificada, a lepra precisa ser tratada por Deus. E o que tem de crentes na igreja que precisam de tratamento do Espírito Santo, porque a patente, a roupa tem escondido a lepra que vermelha a sua alma. Esse grupo de pessoas que podem ser identificadas como Naamã são pessoas que prisam a honra dos homens, mas Deus sabe que ele é leproso, que é reconhecido pelo exército, não comandante, mas quando chega em casa a mulher dizia: é leproso, a serva dizia: é leproso, os filhos diziam: é leproso. Que tipo de pessoa é você quando você está dentro do seu ciclo familiar? Segundo, nós temos aqui uma segunda personagem nesse texto, uma personagem que teria tudo para ser rancorosa, uma personagem que poderia ser uma pessoa má dentro do seu coração. Por quê? Porque o texto diz, bota o fundo bem baixinho, por favor. O texto diz, no versículo de número 2, que levaram presa. Diga assim comigo: levaram. Pode ser melhor, diga: levaram presa uma menina. E o interessante é que o autor, o escritor, não dá a identificação dessa moça. Naamã tem nome, tem patente, mas é leproso. A moça é anônima, escrava, mas é conhecida como alguém que vai revelar a grandeza do Deus de Israel.
seria escrava. Sabe o que o texto diz? Ela foi levada presa. Ela foi arrastada. Eu vou te explicar o mistério. A Síria sempre foi inimiga de Israel. E toda vez que eles saqueavam Israel, levavam moças amarradas e presas. Longe da sua família, longe da sua casa, longe do seu círculo familiar. A moça era arrastada para o serviço da casa. Ou seja, essa moça deveria aguentar os abusos. Ela deveria fazer a limpeza. Os serviços mais deploráveis essa moça deveria fazer. Todo tipo de humilhação essa moça sofria. Ela era uma escrava. Ela foi levada presa. Essa moça poderia ter dentro dela os rancores da vida de dizer: me arrancaram de casa, tiraram o meu sonho de ser mãe, de casar nas terras de Israel, me arrancaram da minha nação, arrancaram do meio da minha família, arrancaram do meio dos meus projetos e me levaram cativa para a casa desse homem. Se essa moça fosse algum tipo de crente deste século, essa moça diria assim: vai morrer leproso, eu não vou me preocupar com ele, eu não estou nem aí para o que ele seja, vai cair o nariz, vai cair a mão, porque me arrancaram de casa. Só que eu aprendo com essa moça que quem tem Deus na vida nunca vai compartilhar rancores. A moça vai entender que o fato dela ser levada cativo poderia ser a oportunidade de ser usada por Deus para alguém. Essa moça é escrava, mas ela é livre e liberta pelo Deus de Israel. Essa moça é anônima, mas ela entra na história de Israel como a menina que Deus usou para curar Naamã. Essa moça não tem posição, ela é escrava, mas nos céus ela tinha uma posição. Ela era pregadora da palavra do eterno Deus. Ela anunciava os rancores da vida. Tem feito com que muitas pessoas compartilhem rancor. Quem tem rancor, compartilha rancor. Você sabia que todo ser humano compartilha o que tem dentro de si? Existem pessoas que aonde chegam, eles exploram, falam, compartilham rancores e mágoas. Mas você vai dar aquilo que você tem. O que você tem, pastor? Você tem a presença do Deus de Israel. Olha para esse irmão do teu lado, por gentileza. Me ajude a pregar. Pega bem no ombro desse irmão do teu lado e diga assim para ele: não importa a circunstância, não importa o que aconteceu, não importa o que você esteja passando, diga: onde você estiver, você compartilhará a presença de Deus na sua vida. Você pode não ser conhecido pelos homens, mas o Deus de Israel habita dentro de você. Você pode estar numa posição pequena, mas não importa. Quem tem Deus, aonde pisa, ele prega, ele fala, ele anuncia. Ele é instrumento de Deus na terra. Cadê os instrumentos de Deus aqui nesse lugar? Eu quero te dar um conselho como pastor nessa noite. Não compartilhe os teus rancores, compartilhe Deus. Apontando para esse irmão de novo, diga para esse: para de compartilhar rancor. Diga: compartilhe Deus, fale de Deus, anuncie Deus. Para de transmitir para as pessoas as tuas frustrações. Fala da grandeza de Deus. Eu sirvo um Deus de Israel. Se esse homem se encontrasse com o profeta, Deus restauraria a lepra. Eu conheço milagre, eu sei que tem profeta em Israel, eu conheço o Deus de Israel, eu sei que existem milagres em Israel, eu sei que Deus pode curar. Anuncie as grandezas de Deus aonde quer que você esteja. Porque essa moça poderia ter tudo para ficar anunciando as desgraças. Porque eu fui para levada cativa, vou ter que pagar. Você já viu que tem crente na igreja que ele faz uma oração de macumbeiro, né? Fizeram isso comigo, vai pagar. Eu vou subir um monte e o dedo vai cair. Deus vai amassar, vai te pegar. Se Deus, tem que falar assim: se Deus não descer a cova, eu não sou profeta. São pessoas que fazem oração de macumbeiro porque estão aprisionadas nas mágoas da vida, estão carregando dentro de si mágoas e rancores. Só que quem tem Deus, ele entende que todo o processo provém de Deus e tudo nessa vida existe um propósito. Tem alguém aqui nesse culto? Vem. Eu estou dizendo para você que existe um propósito de Deus para você chegar diante dessa circunstância. Eu vou profetizar para ver se você recebe. Todo o processo que você está
Eu acho lindo o que Deus fez com José. Quando ele estava no Egito, os seus irmãos ele se revela para os seus irmãos. E os irmãos de José vão dizer assim: ele vai nos matar. Eu acho lindo a resposta de José. José vai olhar para os seus irmãos e vai dizer assim: não foi vocês que me mandaram para cá, mas é um projeto de Deus para livrar a parentela do meu pai. Vocês não me fizeram mal. Tudo estava escrito no projeto de Deus. E olha o que Deus está falando aqui dentro. Existe circunstância que Deus te leva, que Deus faz você entrar em lugares que você não queria. Existe um processo de Deus que às vezes parece humilhante para você, mas eu profetizo que isso será um projeto de Deus, porque quem tem que ser glorificado na tua vida é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu vou repetir até você adorar. Deus será glorificado nesse processo. A moça estava cativa, mas essa moça tinha o que o homem rico não tinha. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas é melhor ser uma faxineira cheia do Espírito Santo do que ser rico sem a unção de Deus na vida. A vida dela comigo aqui, meus irmãos. É melhor ser pequeno aqui para ser grande lá, do que ser vazio de Deus e estar nas grandes posições. A moça é anônima, só que a moça aparece nas Escrituras. Porque não importa o nome, ela não estava ali para anunciar o nome dela, ela estava ali para dizer: lá em Israel tem Deus. Lá em Israel tem nome de Deus. Lá em Israel tem. Eu quero dizer para você, olha a profecia da palavra que Deus está dirigindo para você. Não compartilhe mágoas com quem te feriu, com quem tirou teus sonhos. Você vai ser o instrumento que Deus vai trazer para dizer: eu conheço um Deus. A moça é anônima, mas era conhecida por Deus e conhecia Deus. O processo serve para você anunciar Deus. Quem é você nessa passagem bíblica? Você é Naamã, que tem posição, mas é leproso? Ou você é a moça que não é conhecida por nome, mas que anunciou a grandeza do Deus de Israel? A moça quebra aqui o paradoxo de ser vingativo. Ela está pregando para os gentios, porque se fosse qualquer judeu, você lembra da mulher cananeia? Quando Cristo anuncia o que eles pregavam e fala: eu não posso tirar os pães dos filhos e entregá-los aos cachorrinhos. Era o que os judeus falavam. O judeu nunca se assentava na mesa para conversar com o gentio. Você nunca vai ver um judeu sentado numa congregação como essa no meio do povo. Se tivesse um judeu aqui, ele estaria ter paz separado de todo mundo, porque eles não se misturam. Se fosse um judeu, essa moça, esse Naamã nunca seria alcançado por essa graça. Deixa morrer de lepra, é gentio, é polvido, mas a moça tem uma visão missionária. A moça não está preocupada com a etnia, com a nação que esse homem pertencia, mas a moça, mesmo em um lugar onde ela não tinha vantagem, onde ela não era exaltada, onde ela limpava chão, onde ela limpava toda a sujeira da casa, onde ela era humilhada: limpa aqui, escrava, faz isso aqui, escrava. Só que essa moça vai nos ensinar: eu sou escrava, mas eu sirvo um Deus. Eu sou escrava, mas eu anuncio Deus. A moça olhou a lepra e disse assim: oh, se esse meu Senhor soubesse que lá na terra de Israel existe um profeta e que Deus é poderoso para curar o meu Senhor de sua lepra. Quem tem Deus transmite milagres. Olha para esse irmão, aponta o dedo de profeta para ele e diga assim para ele: quem tem Deus transmite milagres. Diga para esse irmão, diga: Deus vai te usar para transmitir um Deus de milagre. Deus vai usar circunstância para você anunciar Jesus. Eu profetizo que teu patrão vai ser transformado através da sua vida. Eu profetizo que teus parentes que falam mal de você, você pensa que você vai se vingar? Não, você vai dizer: eu sirvo Deus, eu sirvo Deus, eu sirvo Deus, eu sirvo Deus. Eu tenho Deus, Ele é poderoso para livrar. Olha aqui para mim. Eu acho linda que a circunstância não muda o que a menina tem por dentro. Eu vou repetir isso aqui. A circunstância não muda
diga o que a moça tinha por dentro. O que ela tinha por dentro? O Deus de Israel. A circunstância que Deus nos leva não muda quem tem o Espírito de Deus por dentro. Ela vai anunciar, e é exatamente isso que vai acontecer. Naamã ouve a escrava que diz: oh, se o Senhor fosse para Israel, para Samaria, lá tem um profeta, e o Senhor seria curado da lepra. Só que Deus tem a sua maneira de tratar com Naamã. Deus tem as suas maneiras de tratar com você. Deus trata, Deus quebra, Deus é especialista em tirar do nosso rosto o sorriso do orgulho. Deus é especialista em mostrar quem somos quando ninguém vê. Deus é especialista em colocar crente grande, que se acha grande, para descer. Porque quando o texto fala que Naamã prepara uma carta, manda ao rei de Israel, dizendo assim, ó, o rei da Síria dizia: estou enviando o meu chefe do exército para que você cure da lepra. Quando a carta chega para o rei de Israel, ele rasga as vestes e fala assim: sou eu Deus. Esse terceiro personagem mostra que existem pessoas que são totalmente vazias e não entendem a autoridade que Deus colocou na vida dele. Ele é rei, mas ele esqueceu que tem Deus em Israel. Ele é rei, mas ele esqueceu que poderia muito bem dizer: pode mandar que tem Deus aqui nessa terra. Pelo contrário, ele vai rasgar suas vestes para dizer assim: eu não sou Deus. Ele deu ocasião para lutar contra mim. Eliseu ouviu, e Eliseu diz assim: manda chamar Naamã, e eles saberão que existe profeta na terra de Israel. O trabalhar de Deus é tremendo na vida de Naamã. Aonde Deus começa a trabalhar com Naamã? Primeiro, o trabalhar de Deus na vida de Naamã começa quando o profeta não recebe ele. Naamã pensou que quando ele chegasse lá, o profeta diria assim: oh, excelentíssimo general, comandante, bem-vindo. Eu vim aqui, eu vou ungir as minhas mãos com óleo de nardo maravilhosíssimo e vou derramar na tua cabeça, parece que aqui chegou, porque o senhor é general. Não. Quando Naamã chega, o texto diz que Eliseu nem o recebe. Eliseu diz assim: ó, avisa para Naamã se lavar 7 vezes no Rio Jordão. O fato de Eliseu não receber Naamã já vai começando a trabalhar o orgulho desse homem, porque Deus está fazendo Naamã descer. A palavra Jordão do hebraico vem da palavra Iarden, e a palavra Iarden significa descer. Dá uma olhadinha de canto de olho de novo para esse irmão e diga assim para ele: se tu não for humilde, diga melhor, se você não for humilde, Deus vai te fazer descer. Diga para ele assim: tem muita gente que Deus vai precisar mandar descer. Diga assim: baixa o nariz. Não vai te bater não, pode falar, diga: baixa o nariz, porque a ordem de Deus é para você descer. Todas as vezes que você sobe, Deus te manda descer. Na Bíblia sempre foi assim. O próprio texto de Isaías capítulo 14, versículo de número 12: a estrela da manhã caiu do céu. Em Ezequiel no capítulo 28, no versículo 13 em diante, fala: subirei eu acima. O próprio Isaías fala no capítulo 14, versículo 12 e 13: subirei eu acima e farei o meu trono acima do trono de Deus. Ezequiel 28, 13 fala desse ser glorioso, poderoso aos seus olhos, mas o texto fala: como foste jogado para o abismo, tu que debilitavas as nações. O próprio Zaqueu subiu, Jesus falou assim: ó, desça. Deus é especialista em mandar gente orgulhosa descer, porque tem gente na igreja que acha que tem que colocar um tapete vermelho no meio do corredor para ele passar. Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. É doutor daquela porta para lá, depois que daquela porta para cá. Você é adorador, você é crente, você é servo. Cadê os servos dessa igreja aqui hoje? O profeta ali recebe na mão, manda ele mergulhar. Esse homem foi para cá. Ele vai dizer assim: eu pensei que ele viria, invocaria o nome do Deus de Israel, colocaria sua mão sobre mim, e eu seria curado
trabalha como o homem quer. Deus tem o seu trabalhar na sua vida. E essa circunstância, o modo de Deus trabalhar na sua vida, é o modo de Deus quebrar o seu orgulho. Você sabia que Deus faz isso? Deus nos ensina lições para quebrar o nosso orgulho. Vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O texto diz que ele começou a murmurar dizendo: não é Abana, não é Farpar, rios de Damasco melhores do que o Rio Jordão, porque Jordão tinha que descer. Jordão era água barrida. Um general reclamando para não descer. Só que Deus ama aqueles que descem. Você pode falar isso para alguém que diga assim: o teu milagre vai acontecer quando você aprender a descer. Diga para ele, diga para esse irmão assim: o lugar do teu milagre ainda é descendo. Diga todas as vezes que você se achar, que você se orgulhar, Deus vai te fazer descer o Jordão. Deus vai te fazer quebrar o orgulho. Deus vai ter que fazer você descer na humilhação. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Cadê os humildes aqui nessa noite? É hora de descer. É hora de se humilhar. Não seria os outros, viu? É lá que Deus quer te levar, Naamã. Olha o que o texto diz, meus irmãos, que ele vai ouvir o seu servo, meu Senhor. Há alguma coisa difícil que o profeta diria e você não faria para ser curado? Faz o que o profeta está mandando. É Deus ensinando esse homem orgulhoso a ouvir Deus. E quantas vezes a gente dá murro em ponta de faca porque não ouve Deus? Agora esse homem vai descer as águas do Iarden. Você pode ver Naamã descendo, tirando a roupa de general, tirando todo o seu distintivo de comandante, e descendo as águas do Jordão para mergulhar. É Deus falando para você: quanto mais você desce, mais eu vou operar um milagre na sua vida. Quem quer descer? Quem quer descer essa noite? Quem quer descer? Deus tem as suas maneiras. Deus está aqui para quebrar os nossos orgulhos. Deus nos faz descer com a circunstância da vida. Deus é aquele que está pronto para quebrar o vaso e fazer outro. Deus está trabalhando no seu caráter. Essa circunstância é Deus dizendo: desça, 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 desça. O lugar do milagre ainda é embaixo. Quem crê no que eu estou pregando aqui essa noite? Ele vai entrar no versículo 14, o texto fala: e ele mergulhou 7 vezes, não é uma vez, é quantas vezes? 7. É quantas vezes? 7. Deus está amassando a mão. Desce 7 vezes, não poderia ser uma? É 7. É o trabalhar de Deus mergulhando e saindo. Nada aconteceu, desça de novo. Mergulhando, saindo, nada aconteceu. É Deus dizendo: é 7. 4, 5, 6. Da 7ª vez, o texto diz que Naamã saiu com uma carne como de uma criança. Como de uma criança. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo Deus! Aleluia! Só um pouquinho. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! A pele de Naamã saiu como uma criança. É dessa forma que Deus quer que sejamos. Aleluia! Deus quebra o orgulho de Naamã com a finalidade de fazê-lo como uma criança. É isso que Deus quer que sejamos. Que possamos mergulhar o nosso orgulho, a nossa posição, a nossa
soberba e sair dali puros e purificado como de uma criança. É isso que Deus quer, que sejamos purificados como uma criança. Deus quer que sejamos dessa forma. Deus quer nos ensinar nessa noite que precisamos nos humilhar diante de Deus. Existe uma frase que Atos 12 diz: quem mais Deus usa, mais Deus esmaga. É verdade. O trabalhar de Deus na nossa vida é Deus nos amassando para nos tornarmos semelhantes a uma criança. Deus está trabalhando em nossas vidas essa circunstância. Eu vou profetizar na sua vida. Deus está te ensinando a ser mais crente. Pega aí o nome desse irmão, diga para ele assim: o processo de Deus é trabalhar no teu caráter, porque Ele quer que você seja servo, Ele quer que você seja como uma criança, Ele quer que você seja puro. Deus quer arrancar a lepra da sua história. Deus quer te fazer descer. Deus quer te fazer ter experiência com o Deus de Israel. Deus quer mostrar para você que Ele é Deus. Você depende de Deus na sua história. Nós estamos nesse trabalhar de Deus. E Deus usa as circunstâncias da vida para nos ensinar a depender de Deus. Quem aqui depende de Deus? Eu pergunto de novo aqui: quem aqui depende de Deus? Nunca se esqueça de onde foi que Deus te tirou. Nunca se esqueça o que Deus operou na sua história. O lugar é para descer, a posição é descer, ser humilde. Fica de pé comigo essa noite. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração.